Olá, alunos do oitavo ano! Como vocês estão? Tudo bem aí? Sensacional! Vamos começar mais uma aula? Ótimo! Hoje nós faremos a parte número 4 da sua apostila número 1, lá na página 36. Então, organiza o seu material, organiza o seu espaço e aí vamos nós. Na página número 31, nós temos um diálogo chamado Passion has its place. Ou seja, a gente vai falar sobre esporte, sobre uma paixão esportiva. Do que será que nós estamos falando? Se tratando de paixão esportiva e tratando de Brasil? Exatamente. Claro que estamos falando de futebol. Então, olha só, a gente começa com a seguinte situação aqui na página número 31. A gente tem um dialogue e a gente tem duas pessoas conversando. Nós temos o Matteo, que por esse nome só pode ser o quê? Italiano. E estamos falando aí também do Luca, que é aí americano. E qual é a situação do nosso diálogo inicial? Matteo is Luca's friend. He lives in Rome, Italy. They've been friends for such a long time, since they were babies. Então, a primeira informação que nós temos é que eles são aí amigos de longa data, desde que eles eram bebês. Matteo wanted to improve his English, so last month he decided to stay at Luca's home in the USA. He arrived there last week, and today he's meeting the other boys. They are talking about sports in general. Então, esse primeiro diálogo aqui, eles estão aí conversando sobre esportes. O Luca, ele mora na Itália, mas ele é grande amigo aí. Aliás, o Matteo mora na Itália, ele é grande amigo do Luca, e daí ele foi para os Estados Unidos para improve his English. Veja que a palavra improve está até em negrito. To improve é a ideia de melhorar, aperfeiçoar. E veja que todos os verbos aqui dessa tirinha aqui estão todos no simple past. Por que esses verbos estão escritos no simple past? Porque toda essa situação de diálogo está aí no passado. Então nós temos o seguinte: Matteo wanted, ele quis aprimorar o inglês. Want, a regular verb. So last month, he decided, another regular verb, to stay at Luca's home in the USA. He arrived there last week, and today he's meeting the other's boy. They are talking about sports in general. Então aí, eles vão conversar sobre esportes de uma maneira geral. Vamos dar uma olhadinha no diálogo, se tem alguma coisa que a gente precisa aí chamar a atenção. Então, eles começam da seguinte maneira, essa conversinha, esse diálogo. Olha só, só pegar o marcador aqui. E ele fala o seguinte: What's your favorite football team in Italy? I support Milan. Quando a gente está falando de um time de futebol, ou qualquer time, seja ele qual for, a gente fala que eu torço por algum time em português. Em inglês, a gente usa o verbo support. So, I support Milan, but also like Barcelona. But it's Spanish. I don't mind. Vá grifando e colocando a tradução se você não souber dessas expressões. A expressão don't mind é a ideia de não importa. I don't mind. Eu não ligo. Não me importa isso. I don't mind because they are very good. I support Juventus from Turin, but I also like Manchester United. Olha só, novamente, uso da palavrinha support como a ideia de torcer. Who's the Milan's goalkeeper? I know, you know, but goalkeeper é aí o goleiro. Who's the Milan's goalkeeper? Quem é aí, então, o goleiro do Milan? Gianluigi Donnarumma, from Italy. He's very good. Do you know him? Yes, people say he is an excellent goalkeeper. How many football World Cups did Italy win? Ah lá, inevitável a conversa sobre futebol quando a gente fala de Brasil e Itália. Aliás,
Passou na televisão há pouco tempo a final da Copa de 94 entre Brasil e Itália. Você assistiu? Muito bem. Olha só, ele começa essa frase, o Derek, com a expressão how many. Quando a gente fala de how many, a gente está fazendo uma pergunta, querendo falar aí quantos, quantas. E se nós estamos falando de World Cup, a gente está falando de quantas Copas aí a Itália venceu. Olha só, o verbo win é a ideia aí de vencer quando a gente fala sobre competition. How many football World Cups did Italy win? It won 4 times. Olha só, na pergunta, ele utilizou o verbo auxiliar did, sujeito e verbo na base form. Lembre-se que toda vez que você faz uma interrogativa de simple past, sempre você vai usar o did e vai voltar o verbo para a base form. How many football World Cups did Italy win? It won. Olha só, se ele fez a pergunta no passado com win, e ele vai responder vencemos, olha lá, está falando da Itália, it won. Won é o passado de win. It won 4 times. 1934, 1938, 1982 and 2006. And what about Brazil? E aí sobre o Brasil? 5 times. But we'll beat them, né? Ou seja, aí ele diz que o Brasil ganhou 5 vezes e a gente ainda vai superar isso aí. Virão mais vitórias. E daí o Peter, ele muda um pouco a conversa. Did you see the Olympic Games yesterday? Brazil won a golden medal. Again, de novo aí, o uso do verbo won no passado, como o passado do verbo win, a ideia de vencer, ganhar. So, Brazil won a golden medal. As I saw it, Italy lost the volleyball game. We won the silver medal. It's always Brazil versus Italy. Sempre a rivalidade aí, então, quase igual um Brasil e Argentina, não é tanto assim, mas nas finais, Brasil e Itália. Muito bom. Como eu sei que você é fã daquela representação do Objetivo Talks, agora que você já sabe o vocabulário desse diálogo, vou colocar para você ouvir os personagens falando esse diálogo. Preste atenção na pronúncia das palavrinhas em inglês, principalmente, e tente entender o que eles estão falando, sem ficar lendo a legenda, porque a gente já estudou o vocabulário. Vamos lá? Passion has its place. Pitch. Matteo is Luca's friend. He lives in Rome, Italy. They have been friends for such a long time, since they were babies. Matteo wanted to improve his English, so last month he decided to stay at Luca's home in the USA. He arrived there last week and today he is meeting the other boys. They are talking about sports in general. What is your favorite football team in Italy? I support Milan, but I also like Barcelona. But it's Spanish. I don't mind, cause they are very good. I support Juventus from Turin, but I also like Manchester United. Who is the Milan's goalkeeper? Diego Lopez from Spain. He is very good. Do you know him? Yes, people say he's an excellent goalkeeper. How many football World Cups did Italy win? It won 4 times. In 1934, 1938, 1982 and 2006. What about Brazil? 5 times. But we'll beat them. Did you see the Olympic Games yesterday? Brazil won a gold medal. Yes, I saw it. Italy lost the volleyball game. We won the silver medal. It's always Brazil versus Italy. Muito bem, eu sei que você é fã do Objetivo Talks. Mas hoje eles estavam até que um pouco mais comportados, não é verdade? Muito bem. Olha só, aí no fim dessa sua página, a gente tem um Cultural Corner. E o texto falou sobre alguns tipos de medalhas. Ele traz aqui um exemplo. So we have golden medal, silver medal, and bronze medal, okay? And now, on number 2, we have, it's your turn. The question for you is,
which team do you support? So you have to write here, what team do you support? I support, then you write what team you support, ok? Pode ser time brasileiro, pode ser, enfim, qual time que você torce, qual time que você gosta aí. Aí você coloca aqui a segunda perguntinha, where is it from? Lembre-se que toda vez que a gente faz a pergunta com where, a gente está querendo saber a procedência, de onde ele é. Where is it from? So you write here in this line, it's from, I don't know where, from Brazil, United States, Italy, and so on and on. So it's your turn here. Let's turn over our page. Ok. Olha o teacher aí, torcedor, fanático de futebol. Ele até arrumou a franja, olha só como está elegante esse English teacher. Ok, very, very good. Here we go now. Então veja só, a gente tem um texto aqui que vai falar sobre the history of football, a história do futebol. Vamos então ler esse textinho para a gente saber do que se trata? Olha só, ele diz o seguinte: Football is a sport played between two teams of 11 players with a round ball, and it's known as football in most countries outside of the United States, where it's called soccer, ok? À medida que eu vou lendo, vai prestando atenção nos verbos ou algum vocabulário que talvez você não saiba. Ele começa aqui com o verbo no passado. Football is played between two teams of 11 players with a round ball, and it's known as football in most countries outside the United States. Quando ele fala most countries, ele está querendo falar na maioria dos países fora dos Estados Unidos, então a gente conhece por football. E nos Estados Unidos, it's called soccer. It is played by 50 million players in over 200 countries, making it the most popular sport of the world. No one knows exactly when football was created, but according to the International Federation of Association Football, FIFA, the earliest versions of the game can be traced back 2,000 years to ancient China. Então, olha só, 250 milhões de jogadores em mais de 200 países jogam, então, um dos esportes que é o mais popular do mundo. Ele fala que ninguém sabe exatamente onde o futebol foi criado, mas de acordo com a FIFA, então olha só o significado de FIFA, International Federation of Association Football, the earliest version. Quando eu falo the earliest, eu estou querendo falar a mais antiga, mais anterior. Então, olha só. The earliest versions can be traced back 2,000 years to ancient China. Então, a gente tem aí registros dos primeiros jogos de futebol, aí se nós formos pensar bem, há mais de 2.000 anos na China antiga. Curioso, não é verdade? Muito bem. Seguindo aí o nosso texto, a gente vai ter o seguinte. Só um instantinho, deixa eu virar aqui a minha página. E daí a gente segue da seguinte maneira. Olha só. Village ball game contests slowly evolved into a more organized sport by the 19th century. Então, ele está falando daqueles esportes que a gente chama de futebol de várzea. Ou seja, aquele futebol primitivo, aquele futebol aí dos vilarejos, do dia a dia, das ruas, dos campeonatos dos finais de semana, slowly, vagarosamente, evolved into a more organized sport by the 19th century. Então, no século XIX, é que o esporte começou aí a ter aí uma certa organização. The game between London and Sheffield in 1886 was the first where the duration was prearranged for 90 minutes. The association still governs English football today. Ou seja, ele está falando que a FIFA ainda é quem rege as regras aí do futebol hoje em dia. The rules have changed over the years, but the basic game is still the same.
In 1904, the first international match outside England in the history of football was played in Paris between France and Belgium. Então, veja só, ele está falando que em 1904, em 1904, the first international match. Match, ele está falando de partida, ou seja, a primeira partida internacional outside England, fora da Inglaterra, foi jogada aí na França, em Paris, né? Entre França e Bélgica. This led to the foundation of FIFA on May 22nd, 1904. Então, veja, com esse jogo aqui, França e Bélgica em Paris, levou aí, então, à criação definitiva da FIFA em 1904, no dia 22 de maio. FIFA organizes and regulates all of the main football competitions in the world. Então, a gente tem aqui a informação que a FIFA organiza, regula all of the main football. Essa palavrinha main aqui está falando das principais competições de futebol no mundo. It also has control over any rule changes. Ou seja, qualquer mudança nas regras, essa palavrinha ali que a gente está falando de rule, rules são as regras, então qualquer mudança das regras tem de ser autorizada pela FIFA, e até mesmo ela que propõe. Each year, a ideia de each está ligada à ideia de cada. Each year, FIFA names one player the World Player of the Year. So each year, FIFA names one player the World Player of the Year. This is the greatest recognition that an individual football player can receive during his playing career. Então, veja, ele diz assim, que a FIFA, anualmente, sempre escolhe um melhor jogador daquele ano. Isso é, sem dúvida alguma, um aí dos grandes prêmios de reconhecimento de uma carreira de um atleta. Muito bem. Seguindo aqui, a gente tem mais um pedacinho do texto virando, e ele diz o seguinte: The World Cup is the biggest. Quando ele fala it's the biggest, ele está querendo falar que é a maior. And it's the most important. E é a mais importante. E olha só. The World Cup is the biggest and the most important football championship. Ou seja, a Copa do Mundo é aí o principal, o mais importante, o maior dos campeonatos. It's an international competition with each team representing its nation. Each country in the world has its own national competitions between clubs. Então, aí, a ideia de que cada país representado aí, né, sempre tem um representante de cada país. Football first appeared in the Olympic Games in 1908, né? Então, a primeira aparição aí, a primeira vez que o futebol fez parte dos Jogos Olímpicos foi no ano de 1908. Football is much more than just a game. Football is for all. Football can inspire communities and break down barriers. Então, a ideia aí de que futebol é para todas as pessoas, futebol inspira as comunidades e, além de tudo, ele rompe barreiras. Muito bem, essa é a ideia que a gente tem da história do futebol. Aqui, agora, você tem algumas perguntinhas para você responder. Então, eu vou pedir que você agora releia esse texto que a gente acabou de estudar, que nós estudamos o vocabulário, que você faça os exercícios propostos nessa parte da aula, exercício 1 e 2. De verdade, exercício 1 ele traz aí 3 perguntinhas, e depois o exercício 2 ele traz um texto falando sobre a FIFA, e ele pede para você responder mais 2 perguntinhas. Pausa a aula, faça esses exercícios, e depois você volta aqui, que eu corrijo ainda hoje. Faça isso, tá bom? Relê, faz o exercício e depois volta. Muito bem. Presumindo que você já tenha lido o exercício, já tenha feito o exercício,
Vamos às respostas. Número 1, ele fala assim: Where was the very first football game played? Então, olha só a ideia do where, dando uma ideia de onde, né? A perguntinha onde. Where was the first football game played? Então, ele fala, it was in China. Se nós pegarmos o nosso texto lá no comecinho, ele fala sobre né, quando, há mais de 2.000 anos, olha só nessa último pedacinho aqui, ó, the earliest versions of the game can be traced back 2,000 years to the ancient China. Ou seja, the right answer here for letter A, it's China. Letter B, what was the first 90-minute football game? Ou seja, se eu tenho uma pergunta com when, eu estou querendo saber quando. Então, quando foi a primeira partida com duração de 90 minutos? E a gente tem o ano de 1886. Então, letra B, a gente tem it was in 1886. Now, letter C, where was the first international match played outside England? Ou seja, quando, né? Aliás, onde foi o primeiro jogo disputado fora da Inglaterra? Perguntinha where, quer saber onde. Então, it was played in Paris. So, Paris já daria a resposta como correta. It was played in Paris between France and Belgium. Então, entre França e Bélgica, em Paris, foi aí o primeiro jogo fora da Inglaterra. Letra D. What does FIFA do? According to the text, FIFA organizes and regulates all of the main football competitions in the world. It also has control over any rule changes. Então, a ideia de que a FIFA organiza e regula os principais eventos envolvendo futebol. Aliás, todos aí que envolvem futebol, a FIFA é a organizadora, ela que organiza e ela que regula aí as competições. Tudo bem? Ótimo. Já aqui no exercício 2, a gente tinha um textinho falando sobre algumas coisas da FIFA e o texto dizia o seguinte: The International Federation of Association Football is an association governed by Swiss law, founded in 1904 and based in Zurich. It has 211 members associations, and its goal is to contest improvement of football. Is the constant improvement of football. Então, aqui algumas curiosidades sobre a FIFA, o ano de fundação, e você tem também aí que a FIFA tem 211 membros associados. Então, aí, na letra A, when was FIFA founded? It was founded in 1904, foi fundado em 1904. How many member associations are there in this association? So simple, there are 211 member associations. Perguntinha com how many, querendo saber aí a quantidade. Então, quantos membros associados? 211. E olha só, nessa imagem você tem uma curiosidade, a evolução das bolas nas Copas do Mundo, né? Então, a Copa do Mundo de 30, 50, 58, 66, 98, 2002, 2010, 2014 e 2018. Então, a evolução das bolas aí. Bom, nós tivemos uma aula toda temática envolvendo futebol e agora é a sua vez. O que você precisa fazer para a próxima aula como tarefa e aí um aperfeiçoamento para que você possa ler sozinho, interpretar um texto e responder algumas questões. Você precisa ler o texto do Roundup, páginas 34 e 35, que a sequência aí é a finalização da parte 4, e responder as questões da parte 36, da página 36. Além disso, deixo para você fazer a tarefa 11, página 64. Parece que é muita coisa, mas de verdade, na página 36 tem 3 perguntas sobre o texto, e na página 64, essa tarefa 11, é só para colocar o nome de alguns jogadores de futebol. Será que você sabe todos eles? Muito bem, na próxima aula você descobrirá. Não esqueça que você tem de responder ao questionário de frequência na sala virtual para validar a sua presença na aula de hoje.
E lembre-se, se você tiver dúvida, escreve para mim, englishteam.campestre@gmail.com. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Bye, bye!